achei para vocês na última aula. Todos os exercícios daqui a gente vai estar usando essa fórmula daqui, né? Quem vê, ri, né? V de tensão, R de resistência e de intensidade da corrente. Então, vamos lá. Na primeira questão está dizendo assim, sabendo que num resistor de 10 ohms, quando eu tenho aqui ohm, significa, na verdade, que aqui é resistência, tá? Então, é o R. Então, onde tem R, eu vou estar substituindo por 10. Flui uma corrente elétrica de 3 amperes. Então, aonde tem I, eu vou usar 3. Então, o que eu vou fazer? A letra ela já está separada dos números. Então, eu vou só multiplicar. 10 vezes 3, 30 volts. Na segunda, um resistor R de 40 ohms. Então, aonde tem R, eu estou usando aqui 40. Tem DDP de 200 volts. Aonde tem V, eu estou usando aqui 200. Determina a intensidade da corrente. Então, o que eu preciso fazer? Pegar esse 40 e passar para o outro lado. Ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. 200 dividido por 40. Então, aqui eu achei 5 amperes. Na 3, calcule a resistência sabendo que a DDP vale 30 volts. Então, aonde tem V, eu estou colocando 30, tá? E que é percorrida por uma intensidade de corrente elétrica equivalente a 20 amperes. Então, aonde tem I, eu estou colocando 20. O que eu preciso fazer? Pegar esse 20 e jogar para o outro lado. Ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, 30 dividido por 20 igual a 1,5 ohms. Vamos lá, na 4. Um resistor de resistência R igual a 10 ohms, onde tem R, eu estou colocando 10. É submetido a DDP de 30 volts. Então, onde tem V, eu estou colocando 30. Determina a intensidade da corrente. Eu preciso jogar esse 10 para o outro lado. Ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. 30 dividido por 10 igual a 3 amperes. Num resistor de resistência equivalente a 10 ohms, é percorrido por uma intensidade de corrente elétrica igual a 6 amperes. Qual a DDP entre os extremos do resistor? Então, não tenho a voltagem, tenho a resistência que vale 10, né? E tenho a intensidade que vale 6, 60 volts. Na 6, num circuito onde a resistência elétrica é de 20 ohms, então R vale 20, a tensão 120. Então, eu quero saber a intensidade da corrente. O que eu vou fazer? Esse 20 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. 120 dividido por 20 igual a 6 amperes. E na última, num resistor de resistência equivalente a 10 ohms, então onde tem R, estou substituindo aqui por 10, né? É percorrido por uma intensidade de corrente elétrica igual a 10 amperes. Aonde tem I, eu estou colocando 10. Então, a letra já está separada dos números, é só multiplicar. 10 vezes 10 igual a 100 volts. E aqui, para finalizar, a gente está começando a falar sobre a notação científica, né? Porque nos exercícios vocês vão estar vendo que muitas das vezes a gente tem números muito grandes, né? Como, por exemplo, eu estou citando aqui esses dois exemplos daqui, né? São valores muito grandes para a gente poder escrever, então a gente acaba escrevendo em notação científica. Principalmente quando a gente estiver falando de lei de Coulomb, a gente vai estar, na verdade, usando essa notação científica daqui, tá? Às vezes também o número ele é muito pequeno, então a gente também usa a notação científica. Então, o que eu vou fazer? Na notação científica, eu vou colocar aqui um número que esteja entre 1, na verdade, né, e que seja menor do que 10, né? Maior que 1 e menor que 10, tá? Maior ou igual a 1, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse número aqui imenso, eu vou colocar a vírgula depois do 6 e vou ficar com 6,59. Após esse 6, o que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de casas, né, que eu obtive depois do 6. E eu encontrei aqui 8, tá? Só que esse 8, ele vai ser positivo. Por que ele vai ser positivo? Porque é um número grande, tá? Agora, se fosse um número infinitamente pequeno, o que eu ia fazer? Eu ia colocar aqui negativo, tá? Porque eu tô, na verdade, voltando essas casas, né? Eu não tô prosseguindo como, por exemplo, nesse exemplo aqui de cima, né? Então, nesse exemplo de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a vírgula aqui depois do número 1, tá? E vou andar aqui a quantidade de casas que eu preciso até chegar a esse número 1. Contei aqui 6.
só que é um número muito pequeno, então um número muito pequeno, ele vai virar, na verdade, negativo. Então ficou aqui 1,6 vezes 10 a menos 6. Qualquer dúvida é só me chamar.